Boa noite, pessoal aí que tá entrando. Pessoal, enquanto a gente aguarda o pessoal ir entrando, vai mandando aquele aviãozinho aí para as pessoas, convidando aqueles seus amigos, que essa live pode fazer a diferença na vida dela. Nós vamos falar hoje sobre disfunções sexuais femininas. Vai chamando aí seus amigos, mandando um aviãozinho. Boa noite, pessoal de Goiânia, Reinaldo. Estou vendo o pessoal de Goiânia entrando. Pessoal aqui de Uberlândia. Pessoal do 1234, 1234. Vamos aguardar aí o Glauber chamar. Doutor Glauber, boa noite. Boa noite, como é que está? Tudo ótimo. É um prazer tê-lo aqui novamente. Estamos aguardando um pouquinho, pessoal. Glauber, está me ouvindo? Está ótimo agora. Ai, que bom. Fico feliz. Tem uma ótima assessora aqui. Eu tenho uma assessora fantástica, porque essas coisas de internet sempre podem acontecer, né? Então, a gente tem que estar preparado para lidar com essas questões da internet. Então, vamos lá, né, gente? Sexo é vida e sexo é saúde. Então, assim, saúde também é sexo. Até a Organização Mundial da Saúde já entende que sexo é um dos pilares da qualidade de vida. Eu estava aí vendo várias pesquisas recentes, algumas da Carmita, Ábido e outras pessoas, e dizendo que mais da metade dos brasileiros, da nossa população brasileira, está insatisfeita com a sua sexualidade, com a sua vida sexual. Só que também foi verificado que uma das maiores dificuldades dos brasileiros é falar sobre o assunto, que vem de encontro com o meu projeto, com o objetivo do meu projeto, que é a gente levar para as pessoas, levar para as famílias essa oportunidade, abrir esse canal de comunicação, onde a gente possa conversar sobre aquilo que nos está causando essa insatisfação. Quando a gente faz uma pesquisa de rua, todo mundo fala que está satisfeito, todo mundo fala que está transando todo dia, ninguém coloca as questões reais, né, Glauber? Só que quando chega no nosso consultório, Glauber, como é que são as queixas aí das mulheres, que hoje é o dia de falar das mulheres, gente, mas homens, prestem atenção, porque talvez isso esteja atrapalhando a vida sexual dentro da sua casa. Então, Glauber, conta para nós aí quais são as principais queixas aí das mulheres que chegam no seu consultório. O Glauber, para quem ainda não conhece o Glauber é ginecologista e também é médico funcional, trabalha com longevidade saudável, então ele é parecido comigo, ele tem uma caixa de ferramentas enorme para oferecer para o paciente dele. Então, ele oferece não só o tratamento ginecológico, mas também ele tem todo esse trabalho com a medicina funcional, com a longevidade, como envelhecer com saúde, como envelhecer saudável. Então, isso é muito importante. Então, Glauber, conta para nós aí qual que é a maior queixa das mulheres aí no seu consultório, quais são as maiores queixas das mulheres? As queixas, André, são diversas, né? Vai depender muito da fase em que ela está na vida. Se é uma paciente adolescente, se é uma paciente recém-casada, uma paciente mais amadurecida, com filhos, com um filho, com 2 filhos, se é uma paciente no período pré-menopausa, na menopausa ou na senilidade, né? Cada fase a gente tem queixas diferentes. Às vezes por falta de experiência, às vezes com experiência, já depois de algum tempo de vida de casar. Também tem os casos que tem namorados, namoradas, né? E a gente percebe queixas diversas, desde a diminuição do desejo sexual, desde a dificuldade... Eles estão falando que você está sem som. Sem som?
Eles estão falando que não está chegando. Tenta pegar o seu microfone, subir ele um pouquinho aqui, alguma coisa assim. Agora tem E som, já agora? melhorou. Melhorou? Melhorou. Sim? Já deram um ok aqui. Então, aí vai depender, tem vários pacientes que têm uma dificuldade, por exemplo, de chegar ao orgasmo, né? Tem paciente que tem dificuldade de ter o desejo sexual, né? Então, seria a excitação, chegar lá, né? Então, isso depende muito do período da vida que ela se encontra. Então, a gente faz uma pesquisa bem ampla, né? Desde perguntar que tipo de medicação que ela está usando, se ela usa um antidepressivo, se ela usa um anticoncepcional, em que fase da vida ela se encontra em relação ao trabalho, como é que está o relacionamento com o esposo, né? Tudo isso pode interferir na questão do desejo sexual, né? Se ele encontra-se hipoativo. Entendi. E em cada uma dessas faixas tem uma queixa maior, mas existe um público que você, por exemplo, no meu consultório, o que eu percebo é que existe muitas mulheres que não têm orgasmo, por exemplo, que têm a disfunção sexual da anorgasmia. Essas mulheres, elas não têm prazer. Às vezes elas cumprem aquele papel ali como esposa, cumpre aquele papel ali de mulher, só que ela não tem o prazer. Muitas vezes por autoconhecimento, muitas vezes por falta de autoconhecimento, muitas vezes por falta de conhecer o próprio corpo. Então, assim, de conhecer mesmo como que é a sua resposta sexual. O que você percebe lá no seu consultório, por exemplo, nessa área do orgasmo, independente da idade, porque o que eu percebo é que algumas pessoas mais jovens não conhecem o caminho do orgasmo, outras mulheres não conseguem alcançar o orgasmo porque o marido tem ejaculação rápida, às vezes não consegue esperar o tempo necessário para que a pessoa consiga, porque a mulher tem um tempo maior para se aquecer. Então, se o homem, às vezes tem dupla disfunção no casal, né? Tem um homem que tem uma ejaculação precoce com uma mulher que não tem prazer. Você entendeu? Sim. Como que é isso para você? O que você percebe ali no seu consultório, no seu dia a dia? André, o que eu percebo bastante mesmo é a questão de desejo sexual. Há uma diminuição do desejo sexual, várias devido ao respeito ao parceiro, à parceira, entram no clima de ter a relação sexual, mas percebo que várias queixam que por elas não teria a relação sexual porque não tem o desejo. E quando chegam a ter o sexo, tem uma dificuldade de chegar ao orgasmo, né? Algumas não falam de maneira bem clara, né, até que ponto não chega ao orgasmo, mas há uma diminuição importante. Mas a questão do desejo sexual, de começar a ter relação, é o ponto principal que eu percebo bastante. E no período da pré-menopausa e menopausa e pós-menopausa, essa questão, tanto do desejo quanto do orgasmo, piora bastante. E isso está intimamente relacionado com a diminuição dos níveis de hormônios sexuais, né? Então, eu estava falando do período de pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, e eu percebo nitidamente a questão da queixa, da diminuição do desejo e de chegar lá, né? E outras queixas podem acontecer junto, né? Devido à diminuição dos hormônios, como a testosterona, como o estradiol. Então, há um ressecamento local da vagina, os níveis de testosterona que são produzidos pelo ovário e pelas suprarrenais diminuem bastante e a paciente torna-se mais lenta até chegar ao processo de excitação, de chegar lá no orgasmo, é algo mais difícil. Então, o parceiro tem que trabalhar muito mais, né? De engajar ali naquele relacionamento em relação ao preliminar. E, às vezes, o homem, como a Andrea está falando, às vezes, na ansiedade de chegar logo lá, até por certa preguiça, não consegue estimular a paciente, a mulher, né, o suficiente. Você tem percebido isso, André? Então, eu percebo que tem essas questões todas aí de falta de estimulação,
Mas, assim, antes de qualquer coisa, antes da gente sempre colocar essa questão do parceiro, é importante que a gente se conheça. Porque como que a gente vai guiar o nosso parceiro até para ele nos ajudar a gente chegar ao prazer, se a gente não conhecer o caminho do nosso prazer? Então, é fundamental que a gente conheça o caminho do nosso orgasmo. E as mulheres, elas não foram acostumadas, educadas a conhecer o próprio corpo, a se masturbar, a conhecer toda a região íntima, a conhecer a vulva, a conhecer o clitóris, a conhecer, saber como que seu corpo responde, como que você gosta de ser tocada, como que você gosta de receber todo esse carinho. Então, isso, muitas vezes, eu resolvo essa questão do orgasmo com o processo, trabalhando com a paciente, o processo de autoconhecimento, o processo de saber onde estão as travas dessa paciente. Agora, tem muitos casos onde tem uma disfunção sexual dupla, que é onde tem um parceiro muito rápido, com ejaculação precoce, e ele acaba jogando para a parceira que ela demora demais, e isso vai só piorando a situação. Então, quando há um diálogo sobre esses problemas, a gente consegue buscar uma solução juntos. Eu trato vários casais com esse tipo de queixa, onde a gente consegue organizar tanto um contra o outro, para que eles fiquem adequados, porque ali está acontecendo uma junção de disfunções. Então, acontece muito isso também. Na questão da excitação, que é um outro transtorno, né? Transtorno de excitação, o que eu percebo é uma diferença também do homem e da mulher, porque o homem fica esperando, e a própria mulher também espera, que ela sinta o desejo como um homem sente. Só de olhar a mulher, ele sente o desejo e tem uma ereção. Entendeu? Só que a mulher é diferente. A mulher, para ela poder ter vontade de começar, mas não é o desejo já lubrificada, mas para ela ter a vontade de começar, ela tem que ter um dia legal, ela tem que ter toda aquela conquista para ela ter vontade de estar junto com o marido, e ali com o companheiro ou com a parceira. Então, aí ali, elas começando a receber aquele carinho, começando a receber aquele beijo quente, aquele carinho, aquele comer pelas beiradas, que eu já falei em outras lives, ali vai começar Começa o desejo de manhã, dela. né? E ao mesmo tempo começa de manhã, né? Ali vai começar, e ali vai despertar a excitação nela, que é o processo de lubrificação. Porque para o homem, a excitação é a ereção. Para a mulher, a excitação é a lubrificação. Só que muitas vezes isso vem junto já ali naquele comer pelas beiradas, naquele brincar. O que você acha, estímulo Glauber? visual, né? Tem a questão do estímulo visual, do estímulo auditivo, né? Olfativo. A mulher tem muita essa questão de viver de estímulos, que não é a questão do homem, que é só visual, ereção e chega lá, né? A mulher tem todo um preparo, todo um envolvimento, é uma orquestra, né? E isso tudo nessa orquestra vai estimulando os hormônios, né? Os níveis de hormônios vão ser sendo estimulados, a ocitocina aumenta, a testosterona aumenta, serotonina, dopamina, e até chegar a um ponto que ela está ali preparada para se envolver, né? E depois, com a parte de estímulos físicos, né, com as preliminares, ela consegue evoluir, né, com um bom sexo, né? Então, a mulher tem toda a questão de vários envolvimentos, né? Hoje, na ginecologia e também na medicina funcional, o que a gente tem percebido bastante, principalmente as pacientes, a maioria não conhece como é que ser o estímulo próprio, porque elas usam anticoncepcional desde a fase bem inicial, às vezes com 14, 15, 16 anos, até os 47, 48 anos, no período pré-menopausa, e a gente sabe muito bem que os anticoncepcionais alteram os níveis hormonais dos hormônios sexuais relacionados com o desejo sexual, com o chega lá, com o desejo, com a excitação, lubrificação. Tanto que o uso de anticoncepcional pode diminuir a lubrificação, pode diminuir o turgor da região do clitóris, né? E cada paciente tem uma resposta de maneira diferente. E com o envelhecimento, isso a tendência é cada vez piorar mais. E aí, se hoje no mundo moderno várias usam anticoncepcional,
usa um antidepressivo, tem problema de hormônio da tireoide. O hormônio antidepressivo, você que atende paciente, que vários que usam antidepressivo, você percebe que, naturalmente, devido a agir sobre a serotonina, as pacientes têm uma dificuldade bem maior de chegar lá, de ter o desejo sexual. O que você acha? Com certeza, os medicações afetam e a gente precisa arrumar uma forma de conciliar, porque muitas vezes o paciente precisa dessa medicação. Então, assim, eu acredito que mesmo tendo esse efeito colateral das medicações, quando a gente ativa a nossa mente, a gente consegue passar por cima desses efeitos, porque se a gente fica preso emocionalmente ou acreditando que aquele remédio vai anular a nossa vontade, o nosso desejo, eu acredito que ele afeta ainda mais. Por exemplo, eu conheço anticoncepcionais que para algumas pessoas eles causam e para outras não. Então eu sempre indico para que o paciente volte ao ginecologista e discuta com ele uma nova possibilidade, porque o remédio ele não age da mesma maneira para todos os pacientes. Quer dizer, eu trabalho com equipe multidisciplinar há 26 anos, então, assim, eu sempre discuti com os médicos, nós somos todos especializados nessa parte da sexualidade, e isso é muito importante, porque os médicos analisam essas medicações e analisam o efeito individual, porque o efeito não é igual, né, Glauber? Não é o mesmo efeito para todo mundo, um paciente às vezes tem essa reação, o outro não, uns engordam, o outro não, um incha, o outro não. E os antidepressivos também, para algumas pessoas ele não dá efeito nenhum, e para outros dão. Tem alguns homens também que têm problema de ereção com antidepressivo, mas outros não, e não é qualquer antidepressivo. Então é importante a gente olhar, jamais parar uma medicação sem a ajuda médica, né? E procurar outras maneiras de usar essa coisa para poder estimular a sua sexualidade. Mas eu ainda bato na tecla de que sexo está na cabeça. Existe uma frase aí que eu li que eu achei muito legal, que sexo não está entre as pernas, está entre as orelhas. E eu acredito muito nisso, porque eu tenho pacientes zerados de hormônio e com bastante desejo sexual, com vida sexual normal. Por quê? Porque ela estimula, ela acredita, e isso nunca impactou no desejo, na vida sexual. Então, isso não é regra. E a gente fica procurando, às vezes, desculpas na medicina, nos remédios, em tudo. No trabalho, no cansaço. Até estava falando isso hoje, da importância da gente mudar essa lente. De mudar essa lente para que a gente possa ter uma vida sexual melhor. A gente tem que querer ter uma vida sexual melhor. A gente precisa tirar um tempo para ter essa vida sexual melhor. O que você acha? Hoje, André, eu tenho um perfil de paciente que procura com os problemas, né? Acaba que os pacientes procuram o médico por vezes porque tem queixas, né? Claro que eu trabalho muito com medicina preventiva, né? Não estou na preventiva, às vezes não tem tanta queixa, mas quando é questionado em relação ao sexo, ao cansaço, à dificuldade de perder peso, facilidade de ganhar peso, ou dificuldade também em relação ao sono, são as principais queixas. Essas 5 são as queixas principais. E uma pode atuar na outra, melhorando ou piorando, né? Então, eu tenho uma amostra um pouco viciada. Então, muitas pacientes eu tento localizar, pontuar o que pode estar atrapalhando. O sono, o sexo, a dificuldade de ganhar peso, ou de perder peso, a facilidade de ganhar peso. Então, a gente vai pontuando, a gente pode fazer isso, a gente tem essa ferramenta. Então, a gente vai juntando, conectando tudo para melhorar, né? Inclusive o sexo, né? Hoje eu tenho tido muitas pacientes que têm me procurado para colocar o DIU de cobre, visando evitar nenhuma intervenção em relação aos hormônios sexuais, né? Mas claro que nem todas podem colocar, né? Tem uma indicação para fazer isso. Como a André falou, às vezes ela usa um anticoncepcional X ou Y, uma tem alteração no sexo, outras vezes não tem tanto, né? Mas é um efeito colateral possível quando fazem uso dessas medicações. E a gente tenta trocar. A via, às vezes, usa via vaginal, anticoncepcional,
pode utilizar ele em injeção, pode colocar um DIU com hormônio. Cada paciente realmente tem um perfil. E junto conectar todas as informações. Às vezes encaminhar para terapia para fazer uma avaliação melhor numa equipe multidisciplinar é sempre importante. Né? Com certeza. E, assim, as causas das disfunções sexuais, elas são multifatoriais, né? Porque elas são bio, psíquico e sociais. Algumas pessoas sofreram abuso, algumas pessoas tiveram uma educação totalmente castradora, algumas pessoas tiveram traumas nas primeiras relações, e isso tudo impacta, né, Glauber? Daí elas chegam no consultório já com um histórico de algum fator que desencadeou. E às vezes a gente sofreu algum tipo de problema, de educação castradora, ou mesmo de abuso, de violência sexual, e a gente não enfrentou essa situação quando aconteceu. A maioria das pessoas guardam isso a vida toda e não percebe que isso, de alguma maneira, impacta na sua vida sexual. Seja em você se permitir, se você se soltar, seja de você buscar ajuda e contar para alguém que isso aconteceu, porque isso impacta em todas as disfunções, né? Na questão do orgasmo, na questão do transtorno de excitação, na dispareunia e da dor, né? Você pode falar da gente um pouquinho sobre essa questão dos transtornos de excitação, da dispareunia, do vaginismo, que são também algumas disfunções aí bem comuns, menos do que do orgasmo, mas comuns. Isso. Eu tenho um grupo de paciente bem maior em relação à dispareunia, né? Tanto em paciente jovem quanto paciente mais amadurecidas, né? Em paciente jovem, geralmente está relacionado ao uso de medicações, como um anticoncepcional, de novo ele, né? E a gente tenta trabalhar em relação ao tipo de medicamento que ele está utilizando. Na fase mais amadurecida, por volta dos 46, 47, e posteriormente, a tendência realmente a vagina ficar menos irrigada com os vasos, menos sensível a... Você pode explicar, Glauber? Você pode explicar o que é a dispareunia? Que eu acho que algumas pessoas não sabem o que é. A dispareunia é quando acontece dor durante a relação. Dor durante a penetração e dor durante a relação sexual, onde a paciente fica extremamente incomodada, geralmente não tem lubrificação, ou pode acontecer porque ele não tem lubrificação, ou porque a mucosa da vagina está extremamente ressecada, né? Ou ela não foi, a vagina, o clitóris não foi suficientemente estimulado a ponto de ficar lubrificado. Com o passar dos anos, esse processo de estímulo, com o envelhecimento, né, o estímulo, às vezes, tem que ser bem delicado, um trabalho bem mais árduo por parte do parceiro, né, para ela se sentir realmente lubrificada, apta a chegar à penetração, né? Mas há uma dificuldade maior com o envelhecimento, como eu tinha falado anteriormente. A vagina fica menos irrigada, a parte sensorial, a parte de sensibilidade local fica prejudicada. E o que a gente faz nesse período? Como a gente trabalha? A gente usa creme vaginais, às vezes com hormônios locais, que aí a paciente fica hidratada, aquela vagina fica irrigada, volta a mucosa a ficar trófica, né? Fica podemos falar, não fica mais ressecada, né? E tem que fazer esse tratamento a longo prazo, principalmente pós-menopausa, que ela deixa de produzir os hormônios que estimulam todo esse processo de hidratação da vagina. A gente usa, aí vai desde reposição hormonal também, via oral. Hoje eu uso bastante o creme transdérmico, né? Pode fazer o uso de injeções, de implantes hormonais, isso já na fase pós-menopausa, né? Em relação à libido, em relação à excitação, em relação à penetração e à questão da dor, né? Que pode acontecer devido à falta de hormônios. Infelizmente, isso acontece, é uma certeza que a mulher tem chegando nessa fase. Ela vai chegar na menopausa. Ao contrário do homem, não há uma certeza que ele vai chegar na andropausa. Ele pode diminuir a produção, pode diminuir as ereções, o intervalo fica maior, mas não é igual à mulher. Né, André? O que você acha
é uma diferença muito grande, né? Porque chega um ponto que a mulher, aquilo vai acontecer. A menopausa vai acontecer. Como é que acontece? Qual vai ser a resposta em relação à mente? Isso daí, cada uma vai responder de maneira bem diferente. O que eu percebo é que as pacientes que levaram a vida de maneira mais leve nos últimos 10 anos, antes da menopausa, ela tem uma resposta muito melhor. Quando tem um marido que ela tem uma ótima conexão, uma ótima relação com os filhos, a parte financeira, a parte espiritual, é uma pessoa de bem com a vida, essa fase ela leva com maior tranquilidade. O que você acha? Pois é. Então, eu acho muito importante essa conexão. Eu acredito que a gente pode, porque assim, eu tenho pacientes que passaram pela menopausa sem ter alterações, de desejo, mas a maioria delas, o que você falou, elas têm os pilares trabalhados, elas têm essa questão, são realizadas profissionalmente, cuidam do corpo. Então, é muito importante que você cuide dessa vida sexual desde o início, porque as pessoas, às vezes, ficam adiando buscar ajuda com uma pessoa, com um profissional, com uma pessoa especializada. E, gente, terapia sexual é como qualquer outra, só que a gente vai conversar sobre sexualidade. Terapia sexual é uma das minhas formações. Eu converso com os pacientes de tudo. Por quê? Porque você cuidar dos pilares do paciente faz parte de você cuidar da vida sexual dele, porque se ele tem um problema no trabalho, por exemplo, eu trabalho muito com executivos, quando tem um problema no trabalho, também afeta a sexualidade, afeta a potência. Se você enfia sua cara só no trabalho, você às vezes esquece da vida sexual, esquece da família. Então, trabalhar os pilares é sempre muito... A libido vai toda para o trabalho. Às vezes também é uma fuga, né, Glauber? Eu vejo muitas pessoas fugindo, chegando do trabalho exaustas. Tem o esporte, tem coisa, mas tudo isso, porque eu estava falando isso hoje, uma coisa muito importante, Glauber. Todos nós precisamos recarregar as nossas baterias. Tem gente que só gasta, só usa o corpo, só gasta. E, às vezes, vai reabastecer comendo. Só comendo inadequadamente. Então, ele vai buscar energia naquela coisa mais fácil, do fast food, da comida. E isso vai destruindo outros pilares. A gente precisa ter as nossas fontes de energia. Buscar energia no exercício físico, buscar energia numa meditação, buscar energia num bom relacionamento, no brincar com os filhos. Cada um tem que saber o que te faz bem. O que eu faço que eu me sinto renovada? E nós temos que buscar essas energias. E a maioria das pessoas vão só gastando. Chega uma hora que você chega do trabalho e você não tem força para mais nada. E assim, a gente só vai ter energia se a gente mantiver esses nossos containers de energia cheios. Se a gente gastar toda a energia que a gente tem, com o decorrer do tempo, a gente não vai ter mais gás. E eu tenho pacientes jovens que não cuidam da própria energia e que também têm esses desgastes na sexualidade. Então, assim, para se ter uma vida sexual, tem que cuidar de todos os pilares, que são os pilares que eu trabalhei aquele dia na live. Quem perdeu, gente, acessem meu canal no YouTube, Andréia Maiolino. Lá tem todas as lives, vocês vão ver. E tem uma live sobre os pilares sexuais, porque é muito importante você cuidar dos seus pilares. A vida sexual depende disso. E quando a gente tem um desajuste na sexualidade, a gente precisa procurar ajuda, né, Glauber? É muito importante ter coragem de buscar uma ajuda especializada, de um profissional especializado, que isso é muito importante. André, quando as pacientes chegam lá no consultório, a gente tem uma tendência a fazer uma busca ampla, né? E direcionando para a parte sexual, a gente faz uma pesquisa bem detalhada em relação aos níveis hormonais e de pesquisa de algumas vitaminas. Hoje a tendência é bem claro para mim, bem nítido, que a maioria dos pacientes, das mulheres, tem um nível de hormonais, principalmente um dos hormônios que está relacionado com o sexo, que é a testosterona. Ela se encontra geralmente diminuída por vários fatores. Estresse, falta de sono, não estímulo à exposição ao sol, que aumenta o nível de vitamina D, que também está relacionado
qualquer questão do nível de testosterona, a relação com os filhos, tudo isso faz com que o nível de testosterona diminua, né? E hoje elas buscam bastante a questão, vamos repor testosterona, quero fazer uma injeção, quero fazer um creme. Pode ser utilizado? Pode. Pode melhorar? Claro que vai melhorar de alguma maneira, né? Mas tem que ser muito bem indicado, né? E tem que trabalhar todos os pilares, né? Como você falou. Tem que trabalhar a parte mental, a parte espiritual, o relacionamento com o casal, a parte financeira, como é que ela levou a vida dela nos últimos 10 anos, se ela conseguiu os desejos em relação à formação dela, tanto a parte intelectual como a parte de trabalho, né? A gente junta essas informações. Na parte médica, eu atuo. Tem que repor? Eu sou completamente a favor da reposição hormonal. Repõe de maneira delicada, né? Vai acrescentando de dosagens pequenas, desde que não tenha contraindicação, ou retirando alguns itens que estão fazendo mal, né? Claro, se bem indicado. Troca um anticoncepcional, coloca um DIU de cobre, usa uma melatonina para melhorar a qualidade do sono, usa vitamina D para melhorar os níveis de hormonais, uma alimentação rica em proteína, rica em gorduras boas, tudo isso pode ajudar a melhorar os níveis hormonais, numa produção própria. Vamos repor o zinco, o selênio, o magnésio. O que é legal é quando isso acontece sem ter que aplicar de maneira externa, né? Mas, se bem indicado, sou completamente a favor. E isso acontece bastante nas pacientes na pós-menopausa, né? Então, eu sou completamente a favor, desde que não tenha contraindicação, câncer de mama, histórico de trombose, dentre outras coisas que a gente pode conversar posteriormente. E daí, se for necessário, a Andrea está aí para auxiliar na terapia. Sou completamente a favor. A terapia hoje é essencial para a gente conectar conosco mesmo, com nós mesmos, né? Conosco. Tem várias questões que a gente tem que trabalhar. Às vezes a pessoa fica para, mas isso é coisa de doido, eu nunca mais vou conseguir liberar da terapia. Não é desse jeito. Eu acho que vale a pena, principalmente se você está num casamento onde você ama seu parceiro, ama sua parceira, você tem que procurar ajuda, né, tanto médica quanto a parte mental. Às vezes as pessoas querem pílulas mágicas. E as pílulas mágicas não existem. Você tem que se esforçar. Não é, André? Essa pílula mágica está dentro de você, né? Tem uma pessoa na live, acho que foi a Fátima, que falou que tem que ter tempo para a pessoa que se ama. Gente, a gente tira tempo para tudo. Tira tempo para fazer comida, tira tempo para fazer exercício, tira tempo para trabalhar, só que tira tempo para as redes sociais. Agora eu quero perguntar para vocês, quanto tempo vocês estão tirando para cuidar do amor de vocês? Quanto tempo vocês estão tirando para ouvir o amor de vocês, para enxergar o amor de vocês? O que acontece? Muitas vezes vocês chegam em casa em momentos diferentes, hoje até tem o home office, mas às vezes um está trabalhando no lugar da casa, o outro está trabalhando no outro lugar, e quando termina o dia, vocês não param para olhar o que está acontecendo com a outra pessoa. Talvez ele teve um dia estressante, talvez ele teve um dia com um monte de cobrança, e você está ali na cozinha já relaxado, já fazendo alguma coisa. Olha para o seu par, olha o que está acontecendo, enxerga, veja se ela está tensa, se ele está relaxado. Faz alguma coisa, faz um petisco, senta aqui, vamos conversar. Entra em sintonia com o seu parceiro. Abre uma garrafa de vinho. Isso vai fazer com que você entenda melhor. Abre uma garrafa de vinho para quem gosta de beber, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, tudo isso é muito importante. É importante vocês perceberem que é importante enxergar o outro. Tira um tempo para o outro. Gente, tempo de qualidade é uma linguagem de amor. E isso é muito importante. E a gente pode passar a vida deixando isso para depois, que é o que muita gente faz. Mas se você tem alguma coisa que está atrapalhando a sua vida sexual, seja o que for, busca ajuda. Inibição de desejo, a gente já falou várias lives, por isso que a gente não está dando tanto foco hoje na inibição de desejo.
falta de orgasmo, dispareunia, que é dor na relação, transtorno de excitação, que também tem dor na relação, e vaginismo. Fala um pouquinho para a gente rapidinho, Glauber, sobre a questão do vaginismo, da pessoa que não consegue ter penetração, geralmente causada aí por traumas. O vaginismo é uma patologia, né, onde a mulher tem uma dificuldade de se entregar, né, onde a vagina ela tem contrações, onde não consegue, às vezes, ter penetração, está intimamente relacionada com a parte mental, né, onde tem que se trabalhar muito isso, não está relacionado com a parte hormonal, uma parte física, né, geralmente tem um histórico de traumas, de vivências de relacionamentos abusivos, histórico de mau relacionamento com pessoas da família, e é algo mais difícil de tratar isoladamente só com o médico, geralmente tem que estar intimamente relacionado com o auxílio do terapeuta. Claro que tem os sexólogos que trabalham bastante na questão de trabalhar como é que vai facilitar aquele processo de penetração. Tem pequenos trabalhos que vão sendo realizados até chegar a uma penetração completa. Às vezes isso é feito com objetos, uso de pequenos vibradores até maiores, às vezes utilizando também dilatadores, né? E é um caso mais patológico, podemos falar desta maneira, né? Voltando um pouquinho do gatilho... O que eu vejo... Vai falar. Deixa eu só complementar essa questão. O que eu vejo da questão do vaginismo é que nós estamos um pouquinho atrasados um para o outro. O que eu vejo da questão do vaginismo é que quando eu já tive casos de pessoas que casaram, tinha 3 anos de casamento e não tinha conseguido consumar a relação sexual. Por quê? Porque a mulher tem tamanho medo de sofrer aquela coisa que ela trava completamente a musculatura, e isso é causado por parte emocional, por medo, por traumas, e geralmente, para se tratar o vaginismo, a gente entra com uma equipe multidisciplinar. Na última semana nós falamos sobre a ginástica íntima, que trabalha essa questão do assoalho pélvico. Hoje o fisioterapeuta nos ajuda muito nesse trabalho, mas antes de mais nada, a gente tem que trabalhar também essa questão emocional. Porque tem pacientes que eu demorei 1 ano para conseguir encaminhar para o fisioterapeuta. Porque o medo era tão grande, o medo, na época, o médico, de uma forma, talvez, ele não pensou nessas consequências, ele falou para o marido, se é o marido dela, vai lá e faz. Ele orientou ele a fazer a força, e ele contou isso para ela. Aí o medo só aumentou ainda mais. Então, assim, existem muitas formas inapropriadas, muitas vezes, de lidar, mas o vaginismo, ele é um impedimento completo. Então, assim, é importantíssimo se entrar com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, psicólogo, ginecologista, junto com um fisioterapeuta na hora certa, porque tem a hora. É igual essa questão, vai para a internet, busca ajuda, faz tudo errado, usa vibrador, igual você falou, usa bolinha, mas tudo tem hora, gente. Não é assim. Vai tentando, vai fazendo isso, não é isso, porque tem um bloqueio lá dentro de você. Tem um bloqueio, então a gente tem primeiro que localizar esse bloqueio, que desbloquear, e aos poucos, na hora que a pessoa se sentir pronta, ela vai começando esse processo de desbloqueio. Então, assim, essas são as principais disfunções que tem aí, né, Glauber? A gente tem 15 minutinhos aí para a gente poder ir fechando e dando com o que fazer, né, diante de uma disfunção sexual. André, eu acho que a paciente, quando ela procura o médico, é um autocuidado, né? Então, é cuidar do seu jardim. Você procurar o médico ou procurar a terapeuta para buscar saber se tem alguma disfunção sexual, né? É um autocuidado. Então, ela está se autocuidando ela mesma, né? Cuidando do relacionamento de outras pessoas que estão na vida dela, né? Porque se ela está feliz na parte sexual, ela, o parceiro, ela fica feliz junto com as crianças, as outras pessoas, tudo é um complexo que vai se jogando para outras áreas da sua vida, né? Então, eu como médico, eu posso auxiliar, né?
e da melhor maneira que a gente acha que é possível, mas cada paciente responde de maneira diferente. Cada mulher é diferente, cada período da vida é diferente. Uma paciente que está grávida, o sexo é diferente. O paciente que está no puerpério, pós-parto, amamentando, tudo é diferente. Às vezes chega paciente para mim no pós-parto, está 2 meses lá amamentando, minha vagina está ressecada, meu marido quer transar, eu não consigo, né? E aí a gente orienta. O momento ali, claro que você pode ter relação, mas o momento ali, os hormônios querem que você se entregue para quem? Para o seu filho, né? Então, a prolactina está em altos níveis, né? Então, faz que a vagina fique mesmo ressecada. O que a gente faz? Faz uso de cremes vaginais específicos, onde a gente trabalha a parte da mucosa da vagina. Claro que tudo tem que ser uma doação entre os dois. A esposa cede, o marido entende, estando tudo adequado ali, é uma conversa entre os dois. Então, a orquestra, você vai conversando até chegar lá. Como médico, a gente pode auxiliar. Mas, às vezes, ela acha que aquilo está errado. E não está errado. Na verdade, é um momento da vida dela. Tem uma mulher, durante a gravidez, que fica com a libido exacerbada, né? Outros, o homem fica com medo de ter relação, porque pode acontecer coisas, né, durante a gravidez. E tem mulheres que ficam, na verdade, muito sensuais, hipersexualizadas, e tem homens que falam assim, que nunca teve tanta relação quanto no período da gravidez. Em cada fase é uma fase mesmo, né? E com certeza. A mulher é completamente diferente, né, do homem. A mulher é a mulher de fases, né? Tanto o período durante o mês, né, os hormônios funcionando de maneira diferente, quanto no período dos anos que vão passando, né? 15, 16, 17, 20, 30, 40, 50, tem a idade da loba, né? Que se falava bastante, hoje não se fala tanto, né? Onde a mulher está lá aberta para tudo, né? E tem várias mulheres que têm o poder de se autoconhecer de maneira incrível. Eu atendo um paciente que às vezes está super feliz na vida sexual e chega aquele ponto da menopausa ali que, doutor, eu era top, agora eu preciso de ajuda. A gente está lá para ajudar, né? Da melhor maneira possível do que tem na medicina funcional, na ginecologia endocrinológica, né? E se a mente também não está legal, manda para terapia, conversa, troca de ideias, né? Envia assim, olha, seu marido tem que ir para terapia, que também a gente indica, às vezes não é ela, porque o marido às vezes fala assim, o problema é você, e a gente às vezes na conversa te vê que não é assim, precisa os dois conversar, às vezes os dois vão para terapia de casal, porque é assim que se trabalha, né? E o sexo faz parte do casamento. Se você está ali com 40 anos, está com dificuldade, procure ajuda, né? O marido está com dificuldade, ele procura ajuda. Eu atendo hoje homens e mulheres, né, na medicina funcional, e a gente troca muitas ideias em relação a isso daí, em relação à manutenção do casamento, né? Você faz muita terapia de casal, André? Então, eu faço muita terapia de casal, eu atendo, às vezes vem o marido e depois traz a mulher, às vezes vem a mulher e depois traz o marido, mas assim, o que é importante? Terapia, sexualidade, disfunções, se você está, de alguma maneira, incomodado, você não está feliz com sua vida sexual, procure ajuda. Se vocês chegarem até mim, com certeza, se tiver alguma dúvida sobre parte física, eu vou pedir uma avaliação do médico, do ginecologista, do urologista. Se precisar de ajuda, a gente vai encaminhar para o fisioterapeuta. Então, assim, não importa onde vocês busquem, mas que busquem uma pessoa especializada. Você pode buscar uma ajuda especializada através do seu médico, ou você pode, se você vir até mim, eu também vou pedir uma avaliação do médico de confiança para que a gente possa enxergar o paciente como um todo. Que é importante a gente enxergar isso como um todo, porque a maioria das pessoas querem que o problema seja orgânico, para tomar um comprimido e resolver. Ou uma injeção, só que é mais fácil, não, 90% dos problemas são emocionais, são do relacionamento. Então, assim, você pode escolher continuar procrastinando, continuar enrolando, deixando isso para depois, ou você pode escolher se cuidar. Então, assim, é importante que você olhe para vocês,
que eu posso fazer? Eu estou satisfeito com a minha vida sexual hoje? Ótimo, se os dois responderem isso, perfeito. Eu não estou satisfeito, ou o meu parceiro ou minha parceira não está satisfeita, senta para conversar. O que está acontecendo? Sente, conversa, o que está difícil, o que não está, a gente consegue resolver sozinho? Não, não dá. Então, quem que nós vamos procurar? Em quem que a gente confia? Vai procurar um terapeuta sexual? Gente, procure alguém especializado, com experiência. Vai procurar um médico? Procurem também alguém com experiência na área da sexualidade. Mas procurem ajuda. Não vá para a internet. Na internet ensinam caminhos todo atravessados. Vocês fazem as coisas tudo atropelado e vocês queimam algumas ferramentas que podem até ser boas, mas se forem utilizadas na hora correta. Então, a escolha de vocês. Se vocês vão continuar procrastinando, deixando para depois, quem está passando por algum problema. Agora, se você está satisfeito, é só melhorar ainda mais, aproveitar esse momento aqui com a Andréa Maiolini, com os convidados, aproveitar esse momento para poder refletir sobre a sua vida sexual, perceber, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que sexualidade, o sexo faz parte da nossa saúde. É um pilar muito importante da nossa qualidade de vida. Hoje, a Organização Mundial de Saúde já assumiu isso como um dos principais pilares. Então, assim, cuidem dessa parte. Hoje, nós estamos, por exemplo, nós temos aí avós com 90 anos. Por exemplo, eu estou com 51 anos de idade e eu imagino que eu vou viver até os 90, até os 100. Eu vou desistir? Agora, tem gente desistindo aos 40, aos 50 da vida sexual. Vocês vão viver o resto da vida sem esse prazer, sem conhecer seu corpo, sem saber deixar fluir a energia sexual do seu corpo? É uma escolha. Vocês podem fazer essa escolha. Tem pessoal perguntando aí se é possível, rapidinho, nós temos só uns 5, 6 minutos, se é possível, então, melhorar com medicação a questão durante a menopausa. Me fala um pouquinho aí rapidinho sobre essa questão da menopausa, se você acredita que tem algo que pode melhorar. Sim, após a avaliação em análise com o questionário que a gente faz em consulta, um questionário bem detalhado, junto com alguns exames, vários exames, na verdade, principalmente os sexuais, se tiver deficiência, a gente está apto e está liberado para fazer uma reposição hormonal. Isso, claro, conversando com a paciente, qual seria a melhor maneira possível de fazer essa reposição hormonal. Às vezes é um gel, às vezes transdérmico, às vezes é uma injeção, às vezes é um implante. Isso daí, cada paciente é tratado de maneira diferente. Mas sim, há ótimas possibilidades de se trabalhar na medicina funcional, na ginecologia endocrinológica. A gente vai adaptando as coisas de acordo com o que a gente conversa com os pacientes. Às vezes a gente faz reposição de nutrientes, que não precisa, às vezes, repor os hormônios. Mas o fato, por exemplo, faz um esporte, uma musculação, uma corrida, aquilo ali mesmo libera serotonina, endorfinas, que faz você ficar mais leve, sentindo mais saudável, com uma libido melhora, né? Quando você fica em casa, retraído, só pensando no trabalho, nos filhos, pensando nas contas, eu sei que é fácil, é difícil você pensar só nas contas, né? Mas se você faz um esporte, dorme bem, pega um sol, tenta levar a vida de maneira mais leve, seus neurotransmissores vão pipocar aí vão pipocar aí na sua cabeça e vão atuar muito nas partes baixas, né? Então, permita-se a fazer coisas leves, entrar em contato com a natureza, se alimentar bem, diminuir tudo que for de produto industrializado, porque a maioria dos neurotransmissores relacionados com a sensação de bem-estar é produzido onde? No intestino, né? Então a gente trabalha muito isso, saúde intestinal. Né? Então eu respondi a alguma psicóloga. Eu ia falar para você. Então, assim, tá agradecendo aí a você e a mim. Gente, eu que agradeço a presença de vocês aqui ao vivo. A presença de vocês ao vivo faz muita diferença. Vocês apertarem o coraçãozinho faz a diferença para a importância da live aí para o Instagram. Então, quanto mais vocês apertam o coraçãozinho, vai mostrando que vocês estão gostando, e o Instagram entende que é uma live
que eles devem levar para mais pessoas. Então, assim, legal. É muito importante isso, vocês estarem aqui com a gente. Eu quero pedir para vocês, para depois vocês me seguirem lá no Plenitude Sexual, seguir o Dr. Glauber Pimentel, é Dr. Glauber Pimentel, porque isso é importante, para que daqui a um tempo eu possa fazer as lives através do Plenitude. Então, assim, eu tenho pedido para vocês, para poder ir seguindo lá, e o meu canal do YouTube, porque é muito importante que vocês nos prestigiem lá no canal do YouTube, Andréia Maiolino. Então, quem não está seguindo ainda, segue a gente lá. Dr. Glauber também tem o canal lá no YouTube, para que vocês possam acompanhar aí as nossas publicações, as nossas lives que vocês perderam aí para trás. Então, aproveitem. E, gente, é o que eu falei para vocês, sexo é pura emoção. É autoconhecimento, é cabeça. Então, se você não se entrega, se você não para sentir, se você não para enxergar o outro, se eu perguntar para você hoje tudo sobre as pessoas que estavam à sua volta, você vai saber falar, às vezes, detalhes. Mas se eu perguntar para você o que estava acontecendo dentro de você o dia todo, o que você sentiu, cada sensação, cada sentimento, cada pensamento, talvez você não tenha consciência disso. Então, vamos parar um pouco de olhar para o mundo, parar de olhar para a Covid, vamos olhar para a gente, vamos olhar para dentro da gente, saber o que é importante para a gente, saber como que meu corpo funciona, o que eu gosto, como eu gosto. Então, trabalhem isso, olhem para o parceiro de vocês, ensinem para o seu parceiro como ajudar vocês a chegar ao prazer. A responsabilidade não é dele, a responsabilidade é nossa. Cada um é responsável pelo seu prazer, de ensinar para o parceiro o que é gostoso, o que não é gostoso. E as emoções, gente, tudo que vocês vivem, se vocês não aprenderem a mudar o estado interno, vocês vão levar isso para a cama. A vida não vai parar para ninguém ir bem na cama. Então, assim, se vocês querem ter uma vida sexual boa, aprendam a desconectar. Chegou em casa, toma um banho gostoso, põe uma meditação, põe uma música, vai dançar, vai fazer alguma coisa que você gosta, para te desconectar antes de pensar em ter vida sexual. E depois, sintoniza naquilo que você quer. Sintoniza naquilo que você gosta. É muito importante que vocês aprendam a lidar com isso. Se está sentindo uma dor, converse sobre isso com o parceiro. Se não está sentindo prazer, gente, eu tenho pacientes aqui que escondem há 30 anos, há 20 anos, que nunca teve orgasmo. Não dá para continuar assim. Você vai passar a vida fingindo. Então, eu deixo esse recado para vocês. Assumam a sua condição dentro da sua vida sexual. Assuma quem vocês são. Assuma o que vocês querem para a vida sexual de vocês. Eu quero terminar isso aqui agradecendo a presença do Dr. Glauber. Do fundo do meu coração, essa parceria. É um amigo que a gente trabalha juntos, que vem acrescentando muito. Ele cuida de mim nessa parte da medicina funcional, ajudando eu ter cada dia mais energia. Gente, nós temos que buscar ajudas. Se eu quero ser uma atleta, se eu quero ter uma vida saudável, eu tenho que cuidar dos meus pilares. Eu tenho que ter a minha fonte para buscar a minha energia. Eu busco a minha energia no esporte, eu busco na meditação, eu busco na vida, na paz, assim, na natureza, na alimentação. Então, assim, perceba quais são as suas fontes de energia. Porque se você ficar só gastando a sua energia, isso vai embora. Então, doutor Glauber, muito obrigada você ter abrilhantado aí muito mais obrigado. Uma live aqui do Plenitude Sexual. Nós temos 30 segundinhos aí, se você quiser fazer uma despedida rápida. Parabéns pelo seu trabalho, né? E você está evoluindo cada vez melhor, né? Você saiu do zero em relação à parte tecnológica e hoje está aí, né? Cheio de novidades, ensinando para mim também, né? Como é que funciona a parte de tecnologia e sucesso. É só isso que eu desejo. E para todos, muito obrigada, gente. Autocuidado. Um beijo no coração de cada um. A Grai vai ficar 24 horas aqui no Instagram, depois lá no YouTube, Andréia Maiolino. Muito obrigada, um beijo.